O máximo que se pode esperar de qualquer homem é que ele seja fiel à visão que teve. Paulo, a maior e possivelmente a mais influente figura na história do cristianismo, foi um desses homens. Quando trazido acorrentado diante do rei, ele disse: Aqui estou eu em julgamento pela esperança na promessa feita por Deus aos nossos pais. Por que é considerado incrível por qualquer um de vocês que Deus ressuscite os mortos? Ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Aqui estou eu testemunhando, dizendo apenas o que os profetas e Moisés disseram que aconteceria. Ao fazer sua defesa, Festo disse: Paulo, você está louco, seu grande aprendizado está deixando você louco. Mas Paulo disse: Eu não estou louco. Estou falando a verdade sóbria. Não me aventurarei a falar de nada, exceto que Cristo operou em mim. Paulo não conhecia Cristo físico, mas o definiu como o poder de Deus e a sabedoria de Deus, dizendo-nos: De agora em diante, não considero mais ninguém de um ponto de vista humano, embora eu tenha considerado Cristo de um ponto de vista humano, não o considero mais assim. Conheço somente Cristo e este crucificado. Paulo nos exortou a sempre ter em mente que a Escritura é um mistério chocante. Ela é contada tão lindamente que, a menos que você se dê ao trabalho de procurar as palavras enquanto as lê, você aceitará seu significado superficial, como 1 bilhão de cristãos fazem. Hoje à noite, se eu usasse a palavra crucificado, o cristão médio veria um homem empalado em uma cruz de madeira, ou talvez pendurado em uma árvore, mas não foi isso que Paulo quis dizer quando usou a palavra crucificado. Se você procurar a palavra crucificado na concordância de James Strong, descobrirá que ela é composta de duas palavras gregas. A primeira palavra significa união por associação, companheirismo, completude, e a segunda palavra significa extinguir a paixão. Esse é o propósito da união. Paulo, vendo Cristo como o poder criativo de Deus, diz: Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então ele continuou dizendo: Vocês foram comprados por um preço, então glorifiquem a Deus no seu corpo. O preço pago é a união com Cristo. Essa é a visão celestial a que Paulo se referiu quando disse: Por que é considerado incrível por qualquer um de vocês que Deus ressuscite os mortos? Ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Pois por esse ato Deus lhe dá a si mesmo, transformando assim seu corpo mortal de crenças em um corpo de glória. Isso é feito por um ato criativo. Você verá que as Escrituras estão cheias de atos criativos. Em uma história, o Cristo ressuscitado é levado a dizer: Quem me tocou, pois percebi que de mim saiu poder. A palavra tocar aqui significa incendiar e é um eufemismo para deitar-se com uma mulher, pois o toque é um ato criativo. A história é contada de uma mulher que tocou a bainha da vestimenta de um homem chamado Filho de Deus e foi curada, mas Cristo não é um homem, Cristo é o poder criativo de Deus. Esse poder é expresso através do homem sobrenaturalmente, não fisicamente, pois Deus, seu Pai, é Espírito e, portanto, ele é Espírito. Você não pode separar Cristo de Deus, pois Deus e seu poder criativo são um, mas é preciso um homem para expressar o poder de Deus. No livro de Mateus, seus discípulos vieram até ele, dizendo: Explique a parábola do semeador, e ele respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem, o campo é o mundo. A boa semente significa os filhos de Deus. Quando o Filho do homem vem, ele planta sua semente espiritual naqueles a quem ele chama. Este ato de crucificação, que é o plantio da semente, longe de ser doloroso, é a experiência mais estática possível. Nenhuma união na terra pode se comparar em êxtase a este ato espiritual. E quando você, um indivíduo, é chamado, é dito a você para permanecer com Deus. Não há necessidade de mudar de emprego, entrar para um monastério ou ir para um convento depois do ato. Se você é dona de casa, mãe, pai, empresário ou médico, quando for chamado, permaneça com Deus e bloqueie a memória do que aconteceu dentro de você. Não transmita isso ao mundo,
pois, não entendendo, eles o condenariam por falar tal absurdo. No entanto, é assim que Deus ressuscita os mortos. Somente Cristo é ressuscitado. Nós nascemos de novo pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Mas para ser ressuscitado, a semente deve ser penetrada por Cristo. Essa união estática acontece em sua própria imaginação humana maravilhosa enquanto você anda pela terra fazendo coisas terrenas. Então, no devido tempo, você é ressuscitado e nasce do alto enquanto o drama de Jesus Cristo se desenrola dentro de você. A palavra traduzida como semente é a palavra grega sperma, que significa o esperma masculino. Penetrado pelo Espírito, ele deixa seu esperma espiritual que carrega a sua imagem de Deus que você carrega dentro de você, até que ele se complete e você seja criado, nascido do alto, e desdobre dentro de si tudo o que foi dito sobre Cristo nas Escrituras. É assim que Deus, sendo Filho do homem, produz filhos para o reino. Agora o Senhor ressuscitado faz esta pergunta: quem as pessoas dizem que o Filho do homem é? E eles responderam: alguns dizem que João Batista veio novamente, outros dizem que Elias e ainda outros dizem que Jeremias, ou um dos profetas. Então, identificando-se com o Filho do homem, ele perguntou: mas quem vocês dizem que eu sou? Vocês notarão que quando ele fez a pergunta sobre o Filho do homem pela primeira vez, eles trouxeram um estado físico. Mas quando ele perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque carne e sangue não revelaram isso a ti, mas meu Pai que está nos céus. Aqui vemos que o drama deve se desenrolar dentro do indivíduo, pois nenhum homem de carne e osso poderia ter dito a Pedro, tinha que ser revelado a ele. No caso de Paulo, como no de Pedro, seu assento de autoridade não estava na Escritura como um código morto escrito, mas na experiência. Tendo experimentado a Escritura, eles puderam identificar o Filho do homem com o Eu Sou e Cristo, pois ele é o poder de Deus que impregna os escolhidos. Eventualmente todos serão chamados, e todos serão ressuscitados através da impregnação de Cristo, o Filho do homem que é Deus. Eu sei que superficialmente isso choca as pessoas. Se alguém lesse a Bíblia como acabei de explicar a você, fecharia o livro e o chamaria de pornográfico, mas do começo ao fim, a Bíblia fala apenas do poder criativo de Deus. Você pode pegar esse mesmo poder criativo e usá-lo aqui no mundo de César, pois é sua própria imaginação humana maravilhosa. Se você conjurar uma cena que implique a realização do seu sonho e permanecer fiel a essa visão como Paulo foi à visão celestial, seu desejo se realizará. Paulo não esperava a visão. Ela veio sobre ele de repente, como um grande terremoto catastrófico. Você não pode conjurar a visão, ela simplesmente acontece. Mas você pode conjurar uma cena que implicaria a realização do seu desejo, permaneça fiel a ela e ela se projetará na tela do espaço. Eu fiz isso inúmeras vezes. Imagine uma cena simples. Alguém lhe daria os parabéns se soubesse da sua boa sorte? Então permita que o façam. Aceite os parabéns, assim como você faria se eles viessem até você em carne e osso. Agora, permaneça fiel a essa visão. Se você precisa de uma cena mais complexa, como duas pessoas discutindo seu sucesso, escute-as. Ouça suas palavras de elogio ou inveja, então não se esqueça dessa visão. Conjurada em sua imaginação, carregue-a com você, sabendo que o que ela implica se realizará, pois sua potência não está na cena em si, mas no que a cena implica. Então Paulo, nessa visão celestial, viu o ato criativo de Deus. Ele viu indivíduos sendo criados e escolhidos para desempenhar seu papel, pois Deus precisa do homem como seu agente. Todo erro, assim como a verdade, precisa do homem para expressá-lo. Deus usa o homem como seu agente para expressar tudo neste mundo de sombras, assim como o mundo espiritual. E assim, no ato criativo de Deus, é preciso o homem, mas não um homem de carne e osso. Tudo aqui é reduzido, pois estamos completamente envoltos e isolados. O que te emociona aqui empalidece quando a vestimenta é retirada e você é espírito, realizando o ato de Deus ao glorificá-lo em seu corpo. Como sua imagem, chamado Cristo,
Você irradia a glória de Deus e é a imagem expressa de sua pessoa enquanto você impregna, mas isso é feito seletivamente, nunca ao acaso. Na noite em que fui chamado e levado à presença do Cristo ressuscitado, eu não tinha ideia de que isso aconteceria. O ano era 1929. Tendo lido as Escrituras antes da visão, pensei que as palavras fé, esperança e amor eram as palavras de Paulo, mas esta noite descobri que eram as palavras de Deus ditas por Paulo, pois ele disse: Não me atrevo a falar de nada, exceto que Cristo operou em mim, portanto, essas eram as palavras de Cristo. Na noite em que fui levado à presença do Cristo ressuscitado, a personificação do poder criativo de Deus, tudo o que eu conseguia ver era amor infinito. Tudo o que eu conseguia pensar era amor. E quando ele me fez a pergunta simples: Qual é a maior coisa do mundo? Eu respondi automaticamente: fé, esperança e amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Naquele momento ele me abraçou e nós nos fundimos. Essa foi minha visão celestial, minha união com o Senhor ressuscitado. Não consigo descrever a emoção que experimentei quando me tornei um com o Espírito e o corpo do Senhor ressuscitado. Então fui levado para ficar diante de um ser que parecia irradiar poder infinito. Nele não senti compaixão ou amor, apenas poder bruto. Quando seus olhos penetraram os meus, ouvi seus pensamentos, enquanto uma voz soou nos céus, com este comando: Hora de agir. Naquele momento, fui impelido para fora daquela Assembleia Divina para me encontrar de volta neste pequeno corpo isolado e, como Maria, ponderei o que havia acontecido comigo. Eu tinha apenas 24 anos na época e não sabia nada sobre os mistérios e me perguntava o que tinha acontecido, pois meu quarto foi inundado com uma luz sobrenatural que permaneceu por muito tempo. Então, em boa hora, o mistério se desvendou dentro de mim. Somos informados. Quando ele tinha cerca de 30 anos de idade, ele começou seu ministério. 30 anos depois, experimentei minha ressurreição e nascimento do alto. Essa gravidez levou 30 anos para amadurecer e se cumprir em mim. Se hoje você me levasse diante de qualquer pessoa que tivesse o poder de me colocar na prisão ou me matar, como Paulo, eu ainda permaneceria fiel à visão. Paulo disse: Ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. A palavra Agripa significa um domador de cavalos selvagens. A mente é simbolizada como um cavalo. Aqui está uma mente selvagem que Festo considerou louca, mas Paulo sabia que ele não era louco. Ele estava falando a verdade sóbria, mas é chocante e difícil acreditar que isso é o que Deus disse aos profetas. Paulo disse aos Gálatas que a história de Abraão era uma alegoria. Na história, foi dito a Abraão que, apesar de sua idade e do fato de que o útero havia cessado de ser segundo o caminho das mulheres para Sara, sua esposa, ela conceberia e daria à luz um filho. Se esta história é uma alegoria e Abraão é a origem de toda a humanidade, pois ele é o pai das multidões, então tudo que vem desta origem deve ser uma alegoria, pois todas as coisas correm fiéis à sua fonte. Se a origem é uma alegoria, não importa como você a traga para culminar em Jesus Cristo, isso também tem que ser uma alegoria. Mas isso não significa que não seja verdade. A Escritura é uma grande verdade contada na forma de uma alegoria. Tente descobrir o caráter fictício de suas histórias e descubra o significado. E quando fizer isso, segure sua descoberta até que a visão confirme ou faça com que você modifique sua crença. A história é contada que Abraão teve 2 esposas e 2 filhos, um nascido de uma mulher livre e um nascido de uma escrava. A mulher livre, chamada Sara, deu à luz Isaque, portanto, ele nasceu espiritualmente e não algo da carne. Foi dito a Sara que ela seria abençoada com um filho de Deus. Se eu sou abençoada com a geração do Filho de Deus, então devo ser sua noiva, sua emanação, mas sua esposa até que este grande sono da morte passe. Paulo experimentou essa visão celestial e permaneceu fiel a ela. Ele não vacilou, mesmo que o torturassem. Repetidamente, ele foi levado perante algum tribunal. Sendo um homem muito culto e um dos fariseus, ele nasceu romano, mas também era judeu, portanto, ele poderia reivindicar o que lhe conviesse. Se os judeus começassem a persegui-lo, ele reivindicaria sua cidadania romana ou sua ancestralidade judaica quando necessário.
Ele tinha tudo, mas, apesar de seu grande aprendizado, quando a visão o possuía, ele podia fazer outra coisa além de viver por ela. Paulo foi usado na capacidade de Cristo como alguém que expressa o poder criativo de Deus. Tendo experimentado a crucificação, ele escreveu essas histórias adoráveis sobre sua experiência, dizendo: decidi não saber absolutamente nada, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. A pessoa comum verá um homem empalado em uma cruz, mas tendo tido união para extinguir a paixão, torna-se o semeador, semeando sementes para o seletivo. E o selecionado não deve gritar isso dos telhados, mas como Maria foi informada no 2º capítulo de Lucas, mantenha a visão trancada em seu coração e pondere sobre ela até que o tempo se cumpra. Nenhuma criança física nasce, pois a criança que você encontra no mistério é apenas um sinal do seu nascimento espiritual, mas você não poderia nascer do alto, exceto pela ressurreição de Cristo dentro de você. Portanto, o homem nasce de novo através da ressurreição de Cristo, que tem que estar dentro dele para se levantar de dentro. Somente aquilo que está agora em você pode se levantar em você. Somente aquilo que desceu pode ascender. Então a semente desce para o homem, e quando ela amadurece, Cristo se levanta e o homem nasce do alto. Eu sei que não faz sentido neste nível. Não pode, pois não acontece aqui. Quando criança, minha mãe e minha professora da escola dominical me ensinaram a história cristã. Eu acreditei nelas e nunca questionei a historicidade de Jesus Cristo ou a realidade física do ser. Então veio a noite do choque quando descobri que Cristo era o poder de Deus enterrado em mim, esperando a plenitude do tempo quando explodiria e me revelaria a mim mesmo. Eu não percebi o quão literalmente verdadeira era a declaração. A menos que você acredite que eu sou Ele, você morre em seus pecados, até a noite em que Ele rompeu em mim e eu descobri quem eu realmente era. Mesmo então eu não sabia que tinha sido escolhido para desempenhar o papel de apóstolo. Mas tudo é feito em um alto plano espiritual, tudo dentro do indivíduo. No Antigo Testamento, a história é contada de Jacó que lutou com o Senhor e foi tocado em sua coxa, fazendo-a encolher. Leia esta história cuidadosamente. Procure a palavra coxa em sua concordância e você descobrirá o que realmente está sendo revelado. A verdade está sendo dita de forma gentil para que as chamadas pessoas boas do mundo não fiquem chocadas. Talvez se você estiver aqui pela primeira vez, você também ficará chocado com minhas palavras, mas aqueles de vocês que têm vindo regularmente não ficarão, pois vocês foram treinados para entender. Como Paulo. Se vocês não aceitarem as coisas que eu lhes digo sobre a terra, como receberão as coisas que eu lhes digo sobre o céu? Que imagens posso usar para lhe contar sobre o estado celestial quando não há imagens aqui para descrevê-lo? Você sabia que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não penetrou no coração dos homens o que já está preparado para aqueles que amam o Senhor? Que imagem da terra eu poderia usar para descrever coisas que não podem ser vistas pelo olho mortal? Ou entendidas pela mente mortal? Posso descrever o momento da crucificação, mas não posso descrever o êxtase. Naquela noite, em visão, eu liderava uma multidão em procissão até a casa de Deus, quando de repente uma voz surgiu do nada dizendo: Deus anda com eles. Uma mulher à minha direita questionou a voz, perguntando: se Deus anda conosco, onde Ele está? E a voz respondeu: ao seu lado. Levando as palavras ao pé da letra, ela virou-se para a esquerda, ela poderia ter virado para a direita, e olhando para o meu rosto ela começou a rir e disse: o quê? Neville é Deus? E a voz respondeu: sim, no ato de acordar. Então a voz falou de dentro de mim e somente para mim, dizendo: eu me deitei dentro de você para dormir e enquanto dormia eu sonhei um sonho. Eu sonhei. E eu, sabendo que o final da frase seria que ele está sonhando, ele é eu, fiquei tão emocionada que fui sugada para dentro deste corpo na cama enquanto minhas mãos se tornavam vórtices, minha cabeça um vórtice, meu lado um vórtice e as solas dos meus pés vórtices. Esses 6 vórtices criaram o maior êxtase imaginável, uma sensação que era exatamente o oposto de uma dor intensa. Tendo experimentado a visão, não consegui esquecer o momento em que ele se enterrou dentro de mim.
E porque ele o fez, no devido tempo ele ressuscitou em mim, ainda assim, ainda estou envolto neste corpo isolado até o momento em que ele me chama para retornar à glória que era minha antes de eu ser enviado, restaurando minha posição naquele momento. Não sei quando, só sei que quando chegar o momento em que ele chamar, nenhum poder na terra poderá me impedir de atender ao seu chamado. Então a visão celestial é uma experiência gloriosa. Todos estão destinados um dia a despertar como Deus, porque todos foram selecionados no começo. Um dia você terá uma experiência mística que é puro êxtase. Seu propósito será revelado mais tarde quando você se levantar e nascer do alto. Então, se você for um professor ou um apóstolo, ou qualquer que seja seu papel, você desempenhará seu papel até o momento em que seu isolamento for removido e os homens o chamarem de morto. Mas longe de estar morto, você estará no reino. Você não terá passado pelo pequeno portão chamado morte para ser restaurado como em um mundo terrestre como este, para fazer todas as coisas que fazemos aqui. Essa é a passagem normal da morte até aquele momento no tempo em que Cristo ressuscita com você e você é um filho da ressurreição e não morre mais. Para você não haverá mais passagens pelo pequeno portão chamado morte, mas, vestindo um corpo de glória que foi o preço pago por Cristo, você viverá em uma era totalmente diferente. Nunca houve troca de dinheiro pela sua vida. Deus pagou o preço morrendo para que você pudesse viver. Ele trocou a vida dele pela sua, e você carrega a semente dele que tem o poder de salvá-lo. Deus é o semeador e você é o campo. O propósito do plantio dessa semente é para que você possa se tornar o filho do reino. Deus está agora esperando pelos filhos inumeráveis que ele prometeu a Abraão, mais filhos do que as estrelas do céu, mais do que as areias do mar. No final, todos serão salvos, mas há graus no reino, assim como há no exército aqui na terra. Nem todo mundo é um apóstolo, um professor ou um milagreiro. O posto mais alto é o apóstolo que Deus chama, seleciona e envia em seu nome para que o apóstolo possa dizer: quem me vê, vê aquele que me enviou, que é Deus Pai. Porque eu conheço meu Pai, e vós não conheceis vosso Deus. Posso lhe dizer, quando você experimentar a visão celestial, você nunca esquecerá ou se afastará dela. Depois que isso acontece em você, seus valores mudam. Você não tem mais desejo de possuir coisas, porque você sabe que é dono de tudo. O rei Agripa tinha tudo e não possuía nada. Paulo não tinha nada e possuía tudo. O que Paulo poderia querer quando ele sabia da verdade do Salmo 50? Se eu tivesse fome, não lhe diria, pois a terra é minha e tudo o que há nela. Eu simplesmente mataria e comeria, pois o gado em 1000 colinas é meu. Eu sei que essa afirmação é verdadeira, e não tenho mais desejo de possuir coisas. Tudo o que preciso agora é o suficiente para pagar os impostos de César. Quero dar a César o que é de César, mas não tenho ambição de acumular coisas deste mundo. Hoje à noite, pegue qualquer passagem das Escrituras e verifique cada palavra na concordância, pois o significado das palavras muda. Talvez 2000 anos atrás aqueles que ouviram a palavra crucificar entenderam o que Paulo quis dizer, mas ao longo dos anos nossos sacerdócios organizaram a grande verdade e mudaram o significado da palavra. Agora vemos um homem empalado numa cruz e podemos nos fazer a mesma pergunta feita aos Gálatas. Ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou, ante cujos olhos Jesus Cristo foi publicamente retratado como crucificado? Deixe-me perguntar-lhes apenas isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela audição com fé? Vocês são tão insensatos tendo começado com o Espírito, que agora estão terminando com a carne? Você está vendo um homem de carne, em vez da dramatização do poder de Deus? Quando você lê as Escrituras, veja um homem pisar no palco, como um filme, e pense nisso como uma alegoria. Aprenda a distinguir entre o que você está vendo e o que lhe está sendo dito. E quando você descobrir o personagem fictício, extraia seu significado e cumpra-o. Jesus Cristo é retratado como crucificado, tendo união por associação para extinguir a paixão, momento em que a semente, que é a imagem do Deus vivo, é plantada, tornando sua redenção garantida. Você não pode nascer do alto, o que é essencial para entrar no reino de Deus, a menos que primeiro Jesus Cristo ressuscite em você. Então você é redimido pela ressurreição de Jesus Cristo em você.
Nada pode emergir do homem que não tenha sido primeiro submerso, então Cristo tem que descer. Quando alguém, o ser que já foi criado e selecionado para essa parte, planta a semente, a imagem de Deus desce, e nada pode ascender, exceto o que primeiro desceu. Agora, vamos entrar no silêncio.